Oi, glória a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos no quarto vídeo sobre salvação. Como ter certeza da salvação. É importante, a gente tem que ter certeza da salvação. Sabe lá, gente, o que é ter uma pessoa há anos dentro da igreja e não tem certeza da salvação? Você é um desses? É? Que coisa feia! Não, não. Vou parar agora com isso. Gente, vamos ter certeza da nossa salvação. Porque aí não precisa ter medo de morrer, não precisa ter medo se Jesus vai voltar agora, daqui a pouco, ou se vai dormir, não vai acordar nessa terra. Então, tem que ter certeza, tá? E aí a gente pode ver isso na Bíblia. A Bíblia deixa bem claro. Olha, é interessante, sabe o quê? Que a Bíblia, Deus ele se revela, ele se mostra para o ser humano, que é a coroa da criação, que é aquele que ele ama tanto. Além dele se mostrar, ele revela coisas assim importantíssimas. E uma delas é a questão da salvação. Então ele quer que a gente tenha essa certeza. Muita gente, só Deus que sabe. Não. Se só ele sabe, ele não tinha deixado escrito para nós. Se está escrito, é para a gente saber, ter a certeza e se alegrar com essa certeza. Lembra lá a oração de Davi? Ele falou: Senhor, devolva-me a alegria da salvação, né? Davi queria, porque é importante, né? Viver nessa terra aqui e ter a alegria da salvação. Isso é muito importante, tá bom? Então vamos fazer o seguinte: Jesus ele faz uma afirmação em João 5:24 e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. João 5:24. Olha o que Jesus está dizendo. Ele fala assim, ó, eu lhes asseguro. Olha, ele fala assim, eu lhes asseguro, eu lhes afirmo, quem ouve a minha palavra, ó, ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, crê em Deus, né? Crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É, Jesus, Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, Filho unigênito, Filho único de Deus, e Deus deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, a maior parte da igreja tem esse versículo decorado. Por esse versículo só já é motivo de você ter certeza da tua salvação, né? E agora Jesus ele está afirmando aqui, ó, em João 5:24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, ouve a Bíblia, né? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas passou da morte para a vida. Coisa gloriosa. Povo, a gente está tendo tantas notícias ruins, mas essa é notícia boa, isso é coisa boa. É coisa boa de falar, de ouvir e de falar, né? É coisa boa para falar e ouvir também. E nós estamos aqui falando com muita alegria no coração. Eu sou a Luzia, você está no canal Luzia Telestar. Caso seja a sua primeira vez, bem-vindo, é um prazer. Se não é a primeira vez que você está conosco, obrigada por retornar e estar ouvindo mais uma vez esse vídeo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Brevemente estaremos com ele na glória, numa cidade chamada Céu. Agora, agora tem uma coisa, né? Olha só. Nós estamos falando de salvação eterna, estamos falando de certeza de salvação, certeza que iremos estar com o Senhor eternamente salvos. E Paulo, ele era um pecador, olha como Paulo se via, mas nem por isso ele deixava de ter essa convicção de ser salvo, né? Olha o que ele está dizendo aqui em primeira carta de Timóteo. Ele escreveu a carta ao Timóteo poucos dias antes de morrer, né? Você lembra disso? Paulo, quando ele estava já a caminho da forca,
ele escreveu para Timóteo. Ele considerava Timóteo um filho da fé dele, né? Ele tinha todo carinho, todo respeito pelo menino Timóteo. Timóteo estava dirigindo uma igreja e ele escreveu para Timóteo, né? E olha o que ele diz aqui, ó, para Timóteo, 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, falando para o Timóteo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ponto. Então, Jesus veio para salvar. Você é pecador? Tudo bem. Eu sou pecadora? Maravilha. Se eu e você somos pecador, foi para nós, para nos salvar. Paulo está dizendo isso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí ele acrescenta assim, ó, dos quais eu sou o pior. Paulo disse que ele era o pior dos pecadores. Gente, pensa numa pessoa ruim. Paulo, antes de ter encontro com Jesus, era um homem mau. Ele era tão zeloso, ele era zeloso das coisas de Deus, era um religioso, uma pessoa que levava muito a sério a religião dele. E com isso, ele não dava moleza para ninguém. Assim como ele exigia dele a retidão dentro daquela religião, ele acha que todo mundo tinha que ser igual. E aquele que não era igual, caminho da roça. Ele não dava mole. Sério. Então, Paulo, ele diz, aí, depois que ele se converteu, agora ele tá indo pra forca. Forca não, ele, né? Foi decapitado lá. Então, pouco antes dele morrer, ele escreve essa carta. Aí ele fala assim para Timóteo, ó, Timóteo, é o seguinte, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso aí é fato, é isso que você tem que pregar. E ainda digo para você, ó, dos quais desses pecadores eu sou o pior. Ele se via como o pior. E de fato, ele era uma pessoa bem sanguinária mesmo, né? Mandou matar, machucou pessoas, prendeu pessoas, judiou muito, muito de pessoas que amavam Jesus, né? Aí depois ele se converteu, até que Jesus falou para ele: te importa ver o que é sofrer pelo meu nome, Paulo? Você lembra ele lá no caminho de Damasco? Foi isso, né? Um dia a gente vai falar sobre Paulo, o amado Paulo, um homem super abençoado, né? Depois da conversão dele não tinha para ninguém não, porque ele foi em cima mesmo. Pregou o evangelho assim, com toda ousadia, buscou conhecimento, buscou Deus, né? Ficou 14 anos lá, se preparando, tudo. E na hora que ele veio com tudo. Maravilha, a vida de Paulo é muito bonita, né? Aliás, você pode até... As cartas de Paulo são 13 cartas na Bíblia, tá? Você pode pegar as cartas lá, tem um monte de carta de Paulo, um monte. 13 cartas, né? Então, aproveita, leia, porque é uma palavra que não vai passar. Sabe que passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. E quem é a palavra de Deus? Jesus, ele não vai passar. É o verbo Deus verbo, né? Quem era esse apóstolo Paulo aos próprios olhos? O pior dos pecadores, né? E você é o melhorzinho dos pecadores? Ah, irmã, não sou tão pecadora assim, não. Você já teve coragem de falar isso? Sou tão pecadora assim, não? É ruim de não ser, hein? A gente nasceu em pecado, meu. Mano, nascemos em pecado, não tem jeito, não, né? Ou assim, todos pecaram. Mas olha, que tipo de salvação tá falando o autor de Hebreus, né? No capítulo 7, versículo 25. Ele está falando de uma salvação lá. Aliás, essa carta de Hebreus, ninguém sabe quem escreveu ela. Sabe? Algumas pessoas falam assim, acho que foi Paulo. Outras pessoas falam, não, acho que foi Lucas. Não, acho que foi... Gente, quem foi? A gente sabe que alguém escreveu essa carta que ficou escrita, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Uma carta maravilhosa aos Hebreus, né? Então, essa carta aqui, no capítulo 7, versículo 25, diz o seguinte, olha... Que tipo de salvação era essa que esse homem que escreveu o apóstolo estava falando? Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente, ó. Olha o tipo de salvação. Salvação definitiva.
Então, o capítulo 7 de Hebreus, versículo 25 diz: porque ele quem? Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Olha só, é isso. Vive sempre para. Jesus morreu e vive. Jesus morreu e está vivo, intercedendo. Hoje ele está como intercessor, como sacerdote, como advogado ao lado de Deus, pedindo por mim e por você. Olha só, é isso, né? Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente. Aquela morte de cruz foi para valer. Não foi assim para salvar você um pouquinho e depois você fica condenado de novo. Foi para salvar de uma vez por todas, para a eternidade. E a eternidade, mano, não tem fim não, é eternidade, para sempre. Lembra quando você era pequenininho, você foi para a escola? Aí na escola falou assim que os números eram infinitos. Aí você começou, você tava assim, né? Infinito, aí até contava até 10, né? Na minha época, tantos anos atrás, pensa você, né? 60 anos, eu tenho. Então, há mais de 50 anos, como ensinava, né? Aí, a matemática eu sempre soube contar até 3. Contava até 3. Mas até hoje, eu conto até 3 tropeçando. Sério. Mas veja bem, naquela época a gente tinha que fazer número, aí as professoras, no primário, né? Chamava até primário. Aí você tinha que escrever número. A professora falava assim: hoje vocês vão fazer numeração até 50. Ai, dá uma dor aqui, até 50. Era assim. Aí quando nós descobrimos, pequenininho naquele tempo, quando a gente descobriu que os números eram infinitos, tu quase tive um infarto. É, o número é infinito, o número não acaba, é igual a eternidade. Eternidade é infinita, não acaba. Mas a eternidade com Jesus, gente, é glória, é maravilha, é bênção, né? Então que tipo de salvação o autor dos Hebreus está falando? Ele está falando assim, ó. Portanto, ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, por meio de Jesus, aproximaram-se de Deus. Eu e você só nos aproximamos de Deus por causa de Jesus, né? Pois Jesus vive sempre para interceder por eles. Sério. Isso quem está falando é o autor dos Hebreus aqui, né? Que maravilha, e é assim que é. Então, a gente é salvo definitivamente, né? Porque nós nos aproximamos de Deus através de Jesus. Então, a salvação para nós... Por isso, tenha certeza da tua salvação. Você entregou a vida para Jesus já? Você já confessou Jesus como seu Salvador pessoal? Falou assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja meu Salvador pessoal. Você já fez essa oração? Você já fez a oração assim: eu me arrependo de todos os meus pecados, eu peço perdão. Você já fez isso? Então, é coisa que precisa fazer, tá? São os primeiros passos na vida cristã. Então, eu sou a Luzia. Você está no canal Luzia Telestai. E hoje é a 4ª lição sobre certeza de salvação. É necessário... Você sabe que tem pastor que não tem certeza da salvação, né? Obreiros, mas isso não dá. Então, esses versículos que eu estou deixando para vocês, leia na tua Bíblia, vai lá, busca e bate referência com referência. Certeza da salvação é bom por causa da alegria que traz no coração da gente, né? Hoje nós vimos João 5:24, vimos também a primeira carta de Timóteo, né? Que Paulo escreveu a Timóteo, 1:15, e vimos também Hebreus 7:25. E estamos encerrando por aqui e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até lá. Tchau, tchau.